Bom dia, povo de Deus. Eu acabei de levantar, já é bem tarde e eu não sei se é a noite toda ou se é algum tempo da noite ou se agora mesmo de manhã, já pela manhã, eu sonhei que estava em um lugar abaixo da terra, mas um lugar aberto, com mar, com casas, com pessoas, e aquele lugar ele era como se fosse uma gruta, um lugar bem abaixo do nosso tempo, abaixo do nosso espaço aqui, do espaço em que eu vivo. E havia pessoas, e eu chegava nesse lugar, e quando eu chegava lá, as pessoas estavam todas com muito medo. E eram pessoas que trabalhavam com aquele tipo de coisas que havia ali. Eles trabalhavam com o mar, com gelo, sabe? Trabalhavam naquele lugar. E quando eu chegava lá, alguns deles falavam: não tem mais jeito. Dessa vez não tem mais jeito. Dessa vez tudo está se acabando. E eu ficava olhando para eles e perguntava: o que está se acabando? E eles falavam: vem ver. E eu entrava em um espaço que parecia estar reservado, mas que era aberto, mas que ninguém entrava lá. E eles começavam a me mostrar como estava o mar, e havia muita morte, não morte de pessoas, mas morte de animais do mar. Todo tipo de animal, todo tipo que você possa imaginar havia naquele lugar, e todos estavam mortos e sobre as águas, e alguns ainda estavam vivos e rastejavam querendo chegar até nós. Mas nós sabíamos que eles não podiam chegar até nós porque eles nos destruiriam. Era como se fosse uma praga, sabe? Uma doença que tudo que fosse tocado naquele lugar, qualquer pessoa que tocasse em uma daquelas coisas que estavam mortas, pessoas, não animais, consequentemente morreria. E eu ficava olhando para aquilo tudo e era como se eu já conhecesse tudo aquilo. Assim que a impressão que dava é que eu conhecia tudo aquilo a fundo. E de repente tinha uma criança perto de mim. Eu não sei quem é a criança perto de mim, e ela se jogava. A criança se jogava naquelas águas cheias de morte. E eu ficava apavorada. Eu corria para a criança, me debruçava no chão e conseguia pegar na mãozinha da criança e a puxava para fora. E a criança não morria. A criança tocava tanto na água quanto na morte que estava ali, mas ela não morria. A criança não morria. E quando eu tirava a criança da água, as pessoas ficavam olhando para mim assustadas e falavam: você não pode mais se juntar a nós porque você está contaminada. Mas dava para ver que eu não estava contaminada porque eu estava bem e eu estava feliz porque aquela criança, o lugar que eles diziam que havia apenas morte, não havia apenas morte. A morte estava ali, mas não era daquele lugar, porque a criança caía e eu a resgatava com vida e ela continuava normal como uma criança normal. Então eu acordei um pouco preocupada sem saber o significado daquilo tudo. E eu abri a Bíblia e caiu aqui em Jeremias 7, que fala promessas e ameaças proferidas à porta do templo. E é a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali uma palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrai por estas portas para adorarem ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo:
templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não cometeres, se não oprimires os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente, neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de séculos em séculos. Eis que vos confieis em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incensos a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Então virei e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Então, aqui está falando da maldade que há no coração das pessoas, sabe? A mentira, a falsidade, o adultério, a lascívia, sabe? Todas as coisas que levam o homem à perdição. Eu creio que a palavra tem um pouco a ver com o que eu vi no sonho, porque tudo que você faz de mal é para a sua destruição e para o seu mal, para o seu próprio mal. E aqui está falando que as coisas que não devemos fazer, e se fizermos coisas que não agradam a Deus, então a morte sobrevirá sobre nós e sobre todos aqueles que estiverem à nossa volta. E eu posso ver aqui a bondade de Deus. Deus, mesmo em sonho, sabe, Deus me deu sonho, mas na Bíblia Deus me deu a resposta do sonho, dizendo para que o que eu devo fazer, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Então, eu agradeço a Deus, embora eu não tenha entendido completamente o que aconteceu no sonho, mas eu entendo que está aqui. Eu entendo que está aqui na palavra de Deus. Isso eu entendo. Então, eu agradeço a Deus pelo sonho e pela resposta que Deus me deu, e sei que nada acontece com o cristão sem que antes Deus lhe mostre. Deus está falando das coisas que eu não posso fazer. As coisas que eu posso fazer, essas eu já sei. São as coisas que estão dentro do padrão de Deus, dentro da vontade de Deus. As coisas que estão fora do padrão de Deus, essas eu não posso fazer, para que eu não me contamine, para que a morte, não a morte qualquer, mas a morte eterna, chegue até mim. É necessário que eu ande de acordo com a vontade de Deus. E eu agradeço ao Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por todas as coisas. Eu agradeço a Deus por Ele me abrir os olhos. E mais uma vez, sabe, eu tenho tido muitos sonhos ultimamente. Tenho visto nações serem destruídas em sonhos. Tenho visto coisas ruins e tenho visto coisas boas, como festas de casamento, de nascimento, vendo coisas boas acontecerem, mas tenho visto muita maldade. Tenho visto nos meus sonhos muita maldade. As pessoas daqui falam que as coisas que nós sonhamos são as coisas com que nós convivemos. Eu não convivo com aquelas coisas, mas eu tenho sonhado, tenho tido sonhos, sabe? Sonhos que falam de destruição, de povos, sabe? De lugares. E esse lugar que eu tive esse sonho essa noite era um lugar terrível, sabe? Um lugar bonito, um lugar lindo, sabe? Cheio de coisas lindas mesmo, que você... Se não houvesse a morte ali, seria um sonho, seria algo maravilhoso, mas a morte estava lá naquela hora. Naquela hora, a morte não era dali, mas a morte estava lá naquele momento. Então, eu
Eu vou refletir mais sobre o meu sonho, vou ler mais a palavra para que tenha entendimento. Eu já tive um entendimento razoável, mas não o necessário. Obrigado. Obrigada, Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigada por me abrir os olhos para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha cair, Jesus. Eu me entrego em Tuas mãos de corpo, alma e espírito, sabendo que o Senhor é o meu Deus e que nada nem ninguém poderá me separar de Ti, Senhor. Tenha um bom dia, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.